Naquela segunda-feira, às 7h45 da manhã, minha vida estava prestes a mudar para sempre. Mais cedo, naquele mesmo dia, eu havia beijado minha esposa, Ana, no rosto e desejado a ela um bom dia, como sempre fiz ao longo dos nossos 15 anos de casamento. Ela era corretora imobiliária, muito boa no que fazia, a julgar pelas comissões e bônus que recebia. Ao responder com a típica voz profissional que adotava no trabalho, ela sabia que aquilo me incomodava. Eu odiava aquela falsa persona que ela incorporava, e o pequeno sorriso que me lançava ao final parecia esconder algo, como se guardasse um segredo. Enquanto me dirigia ao trabalho, minha mente já estava ocupada com as pendências que me aguardavam. Havia uma pilha de relatórios esperando na minha mesa, e com o fim do mês se aproximando, eu sabia que precisava colocá-los em dia. Cheguei ao escritório no horário de sempre, 8h45, larguei minha pasta e fui ao banheiro masculino, decidido a pegar um café para começar o dia. Foi então que algo estranho aconteceu. Ali, parado no mictório, senti uma dor intensa, como se uma lâmina estivesse me cortando. Não consegui conter o grito de dor que escapou de mim. Meu supervisor, Marcelo Cruz, que estava a algumas cabines de distância, ouviu o meu grito e, preocupado, veio até mim. Ele me perguntou o que estava acontecendo, e eu, atordoado pela dor, apenas consegui responder que parecia que eu estava pegando fogo por dentro. Olhando para o mictório, vimos uma secreção esverdeada que saía de mim. Nunca tinha sentido tanto nojo. Marcelo, tentando manter a calma, sugeriu que eu fosse ao médico e cuidasse da minha saúde, oferecendo-se para cobrir meus relatórios. Ele me disse para não me preocupar com o trabalho e que eu tinha licença médica de sobra caso precisasse de alguns dias de folga. Agradeci, sentindo-me envergonhado pela situação. Peguei minha pasta e saí do escritório, informando a recepcionista que provavelmente estaria fora por 1 ou 2 dias. Decidi que, em vez de ir ao meu médico de costume, que ficava do outro lado da cidade, seria mais rápido ir ao centro de atendimento, a apenas alguns quarteirões dali. Após coletarem amostras, pediram para que eu aguardasse na sala de espera. O tempo parecia se arrastar, mas finalmente, uma enfermeira me chamou com uma expressão distante, quase hostil. Segui-a até uma sala de observação, onde ela mediu meus sinais vitais sem dizer muito, mencionando apenas que o médico chegaria em breve. Minutos depois, o Dr. Emílio entrou. Ele era um homem mais velho, de jaleco branco, que, após se apresentar, foi direto ao ponto. Os resultados preliminares indicavam que eu tinha um caso de gonorreia. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Eu não conseguia entender como aquilo era possível, já que só tinha tido relações com uma pessoa em toda a minha vida. Minha esposa. O médico, com um olhar triste, explicou que ela também deveria ser examinada, pois a doença poderia passar despercebida ou ser confundida com infecções comuns. Ele me entregou um antibiótico e recomendou que eu me abstivesse de qualquer atividade sexual até completar o tratamento. Antes de sair, ainda mencionou que outros testes estavam sendo realizados e que os resultados poderiam levar semanas para chegar. Enquanto saía do consultório, a cabeça girava com 1000 perguntas e preocupações. Ao entrar no carro, fiz a primeira ligação para meu chefe, Marcelo. Ele foi discreto e solidário, dizendo que cuidaria de tudo no trabalho e que eu deveria focar em me recuperar. No entanto, a ligação que eu mais temia ainda estava por vir. Não podia esconder nada dos meus pais, e sabia que precisava contar a eles. Liguei para meu pai, e ao atendê-lo, senti o peso do que estava prestes a dizer. Sem entrar em detalhes pelo telefone, combinei de passar na casa deles para uma conversa pessoalmente. Enquanto dirigia, eu não conseguia deixar de pensar na minha criação. Cresci em uma família profundamente religiosa, onde o sexo fora do casamento era um tabu absoluto. Meus pais sempre foram amorosos e presentes, e Denise, minha irmã, e eu tivemos uma infância feliz e repleta de risos. No entanto, esse mesmo lar feliz também impôs regras rígidas sobre como deveríamos conduzir nossas vidas. Lembro-me claramente do dia em que contei a Ana que queria esperar até o casamento para fazer sexo. Ela reagiu com carinho, prometendo que faria nossa noite de núpcias inesquecível, e de fato cumpriu. Nunca me incomodei com o fato de ela não ser virgem, contanto que fosse fiel a mim, como eu sempre fui a ela. Nossa vida de casados foi tranquila e repleta de momentos felizes, especialmente após o nascimento das nossas filhas, Melissa e Gabriela. Entretanto, conforme os anos passavam, notei que Ana estava mais ausente. Ela passou a viajar mais a trabalho, participando de seminários e retiros que a mantinham longe por dias. Mesmo com todas essas ausências, nunca passou pela minha cabeça que ela poderia estar me traindo. Afinal, ela sabia o quanto eu prezava a lealdade e o compromisso no casamento. Ao chegar à casa dos meus pais, meu pai me recebeu com um abraço caloroso e me convidou para tomar um café. Sabia que a conversa que estava prestes a ter seria uma das mais difíceis da minha vida. Entrei na sala de jantar e dei um abraço na minha mãe antes de nos sentarmos à mesa. Mamãe nos serviu café, e eu adicionei creme.
Meu pai fez o mesmo e tomamos um gole. Ele sugeriu que começássemos com uma oração, algo habitual em nossos momentos de conversa. Após alguns minutos de oração, ele perguntou o que havia de errado. Com um nó na garganta, contei que acabará de sair da clínica de emergência e que tinha gonorreia, tentando segurar a voz. Meu pai reagiu com uma expressão de preocupação, mantendo a calma e aceitando a verdade. Perguntou se eu tinha estado com outra pessoa, e assegurei que não, que Ana era a única mulher com quem já estive. Ele assentiu, expressando que acreditava em mim e que precisava ouvir isso. Minha mãe, visivelmente preocupada, questionou sobre o que eu iria fazer agora. Respondi que não via outra opção a não ser pedir o divórcio, o que deixaria as meninas em uma situação difícil, mas que elas eram grandes o suficiente para entender. Apesar de Ana prometer que não faria mais, eu não acreditava que ela manteria a palavra. Meu pai reconheceu que adultério era uma razão válida para o divórcio, e com tristeza, disse que odiava que isso estivesse acontecendo, mas não via outra saída. Depois disso, ele foi até seu escritório, e ao retornar, trouxe um caderno. Folheou até encontrar o cartão de uma advogada de direito da família, Elisa Martini, que frequentava nossa igreja. Ele decidiu ligar para ela e agendou uma consulta para mim às 12h30. Meu pai sugeriu que eu contasse a Ana sobre a doença, para que ela também pudesse fazer o teste, e recomendou que as meninas ficassem com eles por um tempo, até que a situação se acalmasse. Agradeci e ele me abraçou, dizendo que tudo ficaria bem, embora internamente eu desejasse vingança. Ao chegar em casa, comecei a revirar meus arquivos em busca das declarações de imposto de renda. Lembrei que Ana sugerira apresentar as declarações separadamente, o que parecia uma boa ideia na época. No entanto, ao revisar os formulários, percebi que ela estava recebendo muito mais em bônus e comissões do que imaginava, e o restante do dinheiro estava inexplicavelmente ausente. Aprofundei-me e encontrei uma pasta com extratos bancários de um banco diferente, que revelava que ela havia acumulado quase $1 milhão ao longo dos últimos 8 anos. Meu coração disparou ao pensar se isso fazia parte de um plano para deixar o relacionamento. Seria que ela estava se preparando para sair de casa assim que nossas filhas fossem para a faculdade? Com os formulários e extratos em mãos, guardei tudo na pasta e, prestes a sair, recebi uma mensagem de Ana dizendo que teria um show à noite e que não deveria esperá-la para o jantar. Respondi de forma casual, mas me perguntei se ela perceberia que não disse "eu te amo". Dirigi até o escritório de Elisa, onde fui recebido por uma recepcionista simpática. Elisa me cumprimentou com um sorriso e ofereceu café. Depois de um breve papo, ela perguntou o que havia acontecido. Compartilhei o fim iminente do meu casamento, os extratos bancários e a doença sexualmente transmissível. Elisa ouviu atentamente e explicou que, em nosso estado, o divórcio não se tratava de justiça, mas de dinheiro. Mesmo com provas de traição, eu precisaria de evidências concretas para o tribunal. Perguntei sobre a DST e ela esclareceu que, embora parecesse uma prova convincente, o advogado de Ana poderia argumentar que eu a contraí de outra pessoa. Quanto ao dinheiro que Ana acumulava, ela poderia alegar que guardava para uma surpresa de aposentadoria, o que seria uma desculpa esfarrapada. Elisa ofereceu uma solução: contratar um detetive particular. Embora fosse caro, era uma maneira de conseguir provas concretas. Concordei prontamente e comecei a reunir informações. Lembrei do aplicativo de localização que havia instalado no celular de Ana e decidi verificar se ainda funcionava. Enquanto aguardava, Elisa conversou com um investigador particular e enviou as informações que eu havia fornecido. Quando ela terminou, voltou sua atenção para mim e perguntou sobre as minhas filhas, confirmando que eu queria pedir a custódia. Expliquei que eu cuidava das meninas, já que Ana saía muitas noites. Elisa mencionou que, embora as meninas estivessem próximas da idade em que poderiam decidir com qual dos pais ficar, os tribunais geralmente concediam a custódia primária à mãe. Para assegurar minha posição, ela sugeriu que eu realizasse um teste de DNA para ter certeza absoluta sobre a paternidade. Concordei, quando ela perguntou sobre a casa onde morávamos. Informei que pertencia aos meus avós e agora estava em um fundo familiar. A conversa sobre a hipoteca deixou claro que havia outros assuntos a serem resolvidos, como a divisão das contas bancárias e dos bens em comum. Elisa se comprometeu a preparar a papelada e me entregou uma lista de verificação, além de mencionar o laboratório para o teste de DNA. Surgiu a dúvida sobre falar com Ana pessoalmente a respeito da necessidade de um teste de DST, o que poderia me proteger de qualquer responsabilização caso ela espalhasse a infecção. Depois de finalizar a conversa, saí do escritório com a lista em mãos e segui para o laboratório, refletindo sobre a situação. Apesar da dor, eu sabia que precisava me manter firme pelas minhas filhas. Ao chegar em casa, fui surpreendido por Melissa e Gabriela, que acabavam de voltar da escola. Elas perceberam que algo estava diferente em mim e começaram a fazer perguntas. Melissa, direta, questionou se eu havia pego Ana traindo. Hesitei, mas acabei admitindo que algo estava errado,
e foi então que ela compartilhou que tinha ouvido ligações suspeitas da mãe. Isso me devastou ainda mais, mas procurei manter a calma e disse que elas iriam para a casa dos avós por alguns dias, tentando protegê-las da confusão. Enquanto as meninas arrumavam suas coisas, organizei o kit de teste de DNA, processando a situação. O fato de Melissa ter notado o comportamento de Ana antes de mim tornava tudo mais real. Levei as meninas para a casa dos meus pais, e ao deixá-las, senti uma enorme responsabilidade, sabendo que precisava ser forte por elas. Depois, fui direto para o laboratório, onde entreguei o kit para análise. A recepcionista informou que os resultados estariam prontos até o final da semana. Mais tarde, ao verificar meu e-mail, encontrei os resultados preliminares da investigação que Elisa havia enviado. O conteúdo me deixou em choque. Ana se encontrou com 3 homens apenas naquele dia. Havia fotos, vídeos e um relatório detalhado. Elisa recomendou que eu evitasse assistir ao vídeo, mas que ouvisse os últimos minutos do áudio. Isso foi suficiente para confirmar o que eu já suspeitava. Ana estava vivendo uma vida dupla. Com as provas em mãos, finalmente tinha o que precisava para seguir com o divórcio. O que começou como um dia de suspeitas terminou com a certeza de que Ana havia me traído. Não sabia como lidar com toda a dor e raiva que sentia. Ao assistir ao vídeo, fui atingido por uma mistura de choque e tristeza. Ana estava conversando com outro homem, revelando segredos que me deixaram sem chão. Cada palavra dela era uma mentira, cada risada, uma facada. Ela até debochou, afirmando que eu era virgem quando nos casamos, e descreveu minha ingenuidade de uma maneira que me fez sentir um tolo. O outro homem perguntou por que ela ainda estava comigo, e ela respondeu que, de certa forma, achava que ainda me amava, porque eu era um bom pai para as meninas. Isso me deixou confuso e com um nó na garganta. Ela revelou que estava traindo desde o início do nosso casamento e que pretendia ficar comigo apenas até nossas filhas se formarem no ensino médio, porque sabia que os tribunais sempre davam a custódia à mãe. O plano dela era me manter na escuridão por mais alguns anos e depois fugir, possivelmente para Costa Rica, sem olhar para trás. Terminei o vídeo com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, percebendo que a mulher que eu amava havia destruído nossa vida juntos. Sabia que precisava agir e liguei para Elisa, pedindo que ela queimasse tudo até o chão. Mas aquilo não foi o fim. Horas depois, recebi uma ligação do hospital. Ana havia sofrido um acidente grave. Ao chegar lá, me deparei com uma cena difícil de esquecer. Ela estava coberta de ferimentos, e o médico me informou que havia uma possibilidade de que ela fosse HIV positiva. Minha mente estava em caos. Parte de mim ainda se importava com ela, mas outra parte queria deixar tudo para trás. Coloquei meu anel de casamento e um envelope com as fotos no quarto dela e saí. Eu precisava de um tempo e de distância para processar tudo. Ela havia feito a cama, e agora era hora de deitar nela. Depois de contar a Elisa sobre o acidente, ela ficou chocada, mas comentou que isso poderia dar tempo de finalizar os papéis do divórcio. Informei ao escritório de Ana sobre o ocorrido, e eles me expressaram condolências, prometendo que iriam visitá-la. As 2 semanas seguintes foram uma correria. Encontrei um apartamento de 2 quartos com garagem, paguei o depósito e 2 meses de aluguel, utilizando metade da conta conjunta de Ana. Com a ajuda das meninas e de Lorena, minha cunhada, organizamos as coisas de Ana, incluindo nosso álbum de casamento, e levamos tudo para o novo lugar. Recebi o resultado do exame de DNA, confirmando que as meninas eram minhas, um alívio em meio ao caos. Mais tarde, o ajustador de seguros inspecionou o carro de Ana, e eu mal conseguia acreditar que ela tinha sobrevivido ao acidente, dado que o carro estava destruído. Como a apólice estava no nome dela, Ana receberia o valor do seguro. 2 semanas após o acidente, recebi boas notícias do médico. Estava livre da gonorreia que Ana havia me passado, mas ainda aguardava exames mais graves. A dor física estava diminuindo, mas a emocional ainda ardia. Voltei ao trabalho, e no mesmo dia, o hospital me ligou para informar que Ana havia saído do coma. Elisa e eu estávamos prontos para servir os papéis do divórcio, e combinei com Lorena de nos encontrarmos no hospital naquela tarde. Quando contei às meninas que a mãe delas havia acordado, Melissa apenas deu de ombros, expressando estar muito brava com Ana, enquanto Gabriela comentou que tinha muito dever de casa. Decidi não forçá-las a vê-la. No hospital, Lorena estava conversando com o médico. O oficial de justiça estava por perto, pronto para entregar os documentos. Quando entramos no quarto, Ana nos olhou com tristeza e reconheceu que tínhamos descoberto tudo, apontando para o envelope que eu deixará na primeira visita. Eu confirmei que sabia porque ela me havia passado uma doença, e Ana ficou sem palavras. O oficial de justiça entregou os papéis e informou que ela havia sido notificada. Ela tentou argumentar que eu deveria ter esperado, mas eu apenas a lembrei de que era ela quem queria fugir. As meninas estavam cientes de tudo e, por enquanto, não queriam vê-la. Ana pediu perdão, mas eu disse que talvez um dia, quando olhasse para as meninas e não visse mais a dor que causou.
Ela estava destruída, e Lorena, furiosa, avisou que não queria mais vê-la até que se redimisse. Quando Ana disse que sentia muito, Lorena respondeu que isso e R$ 5 poderiam comprar um café. Antes de sairmos, Ana perguntou se poderia ligar para as meninas, e eu disse que poderia tentar, mas não garantias que elas falariam com ela. As enfermeiras me lançaram olhares de reprovação, mas eu sabia que tinha feito o certo. 3 meses depois, o divórcio foi finalizado, e eu me sentia livre, não só de Ana, mas de toda a dor que ela causou. Tive a sorte de, tanto eu quanto ela, testarmos negativo para o HIV. Recebi metade do dinheiro que ela guardava secretamente e coloquei em uma poupança para as meninas. A vida seguiu, e apesar dos desafios de ser pai solteiro, tive o apoio inestimável da minha mãe. Ana se adaptou à nova vida, conseguiu um novo emprego e, eventualmente, as meninas voltaram a falar com ela. Aos poucos, permitiram que a mãe se reaproximasse, mas foi um processo longo. Quanto a mim, a vida trouxe algumas surpresas. As mulheres da igreja começaram a me notar, e Melissa e Gabriela estavam ansiosas para me ver feliz novamente. Um dia, conheci Renata, uma mãe solteira como eu, e nos conectamos rapidamente. Logo, começamos a sair para jantares, redescobrindo o que era viver. Talvez o futuro reserve algo mais para mim e Renata. Mas, por enquanto, sou grato pela chance de recomeçar, de ser um pai presente e de aprender que, mesmo após as maiores tempestades, a vida encontra uma maneira de seguir em frente.